pede, e agora se esforça nessa live e anotar as informações, e aprenda que o medo paralisante, o bloqueio do medo, bloqueio, o medo que bloqueia, esse você tem que reverter, você pode mexer. Agora, o medo natural, ele não sai de você. Então, mesmo quando você reverter o bloqueio, desfazer o bloqueio, você ainda vai sentir medo. E para de achar que você está regredindo, viu? Porque aí você vem lá no Instagram falar pra gente, minha irmãzinha, que eu tô regredindo, Não, para com isso não aí, minha irmã. regride. Para com isso Você aí. só está com medo natural. Ó, e pode acontecer, meu Deus, a gente vai dando vários exemplos, Vai, né? E aí vai. tem as escrituras, É. ó. E pode acontecer, vamos supor, a irmã fez terapia ou Uhum, passou pelo método Viva. uhum. Anos depois, pode ser que ela se veja em uma determinada situação que ela queira ficar assim, ó, ela queira retroceder no sentido de que assim, ó, Parece que o medo quer voltar. Aquele caramba, bloqueio eu quer não vou voltar. avançar. Por quê? Porque eu tô sentindo medo, eu acho que eu não vou avançar. Isso pode acontecer. Por quê? Porque todos nós temos uma criança dentro de nós. E se a sua criança foi traumatizada, a criança vai querer se O manifestar. que foi, né? Porque sempre ela é, né? Isso. Então, assim, ó, e aí aí você, ok, fez terapia, se conhece, fez o método Viva, tá tudo lindo e maravilhosa. Mas aí passou um tempo. E diante de uma nova situação, você tende a se paralisar. Tá tudo bem. A criança vai querer se manifestar, mas quem é a adulta? Quem sabe Quem é a agora. potente? Fala assim, opa, criança, peraí, eu vou te segurar aqui Isso. e eu vou avançar mesmo assim. Quem é que sabe dar os comandos saudáveis para o cérebro desfazer esse E bloqueio? isso mesmo. Assim, ó, nós não somos máquinas. Nós não somos seres isentos de emoções, de sentimentos, de inseguranças. Tudo isso nós temos, gente. Eu posso fazer A um pedido? potência vem quando nós avançamos apesar de, fala. Querida, sejam todas bem-vindas. Quem estiver aqui no Instagram, quiser vir para o YouTube, que o Vinícius está anotando todas as informações em uma lousa interativa, vem para cá, o link está nos stories, tá? Ok, No último story que eu fiz. tá bom. A Jaqueline Escola. A Jaqueline, queridas, ela faz parte do método. E ela nos trouxe lá na comunidade, olha, realmente calhou essa informação. Jaque, eu vou falar aqui rapidamente o seu testemunho, tá bom? Ela nos traz na comunidade lá do Método Viva, né, uma comunidade nossa, que ela não conseguia sair de moto com o marido. Por quê? Olha só. Porque ela sentia muita ansiedade. Lembra que eu falei que a ansiedade, o que sustenta a ansiedade? O medo excessivo. Então, ela tinha uma ansiedade de andar de moto, então não saía com o marido, enfim. Você fica limitada mesmo. Quando você tem uma moto, poxa, você pode se deslocar com a moto e não vai sair de moto porque tá com medo, Ok. tá ansiosa. Então, ela tinha muita ansiedade, que lá no fundo é o medo de andar de moto. E o que acontece? Jaque, que coisa linda, né? Ela conseguiu dar um novo sentido e se desfazer de um bloqueio, porque Olha, todo processo ansioso tem medos que bloqueiam. Deus te abençoe, Jaque. Já, queridas, a Jaque conseguiu andar de moto 2 horas. Eu fiquei impressionada. Ela até deu o detalhe das Foi horas. específica, né, Ela no foi seu específica. testemunho. Ela Ok. colocou lá o testemunho lindo. 2 horas ela foi e ela disse que se divertiu. Era para ser um dia, né? Ela foi comemorar o aniversário de Ficou um final de casamento. semana, né? Ficou um final de semana. Legal. Porque conseguiu se desfazer de um bloqueio, porque todo processo ansioso tem bloqueios. Veja, a Sim. ansiedade te bloqueia, mas o que está por trás? Tem medos que te bloqueiam lá. Ela trabalhou no medo, na ansiedade, naquilo que bloqueava o fato Olha de só. andar de moto. Não vou andar de moto, por quê? Porque o medo cria fantasias, a ansiedade Sim, cria sim. fantasias. Ela conseguiu romper, queridas, Bênção, ela bênção. conseguiu passar um final de semana maravilhoso. Era para ficar um dia, ficou o final de semana. Olha que coisa maravilhosa, Ô, viu? amor, e te ouvindo falar Parabéns, agora, Jaque. parabéns, Você é uma Jaque. bênção, querida. E ó, Deus te rapidinho, abençoe. Vi. Amanhã no método nós vamos ter que compartilhar os micro resultados, porque esse é um master de um É, super resultado, é. viu? Ou glória. E veja, eu tenho certeza que quando a Jaque tomou a decisão de viajar com o esposo, ela não acordou e falou assim, ó, marido, aquele medo saiu de mim. Vamos viajar porque, olha Jaque, só, tô fala aí. sentindo que saiu. Hoje eu consigo viajar. Não foi assim. Eu tenho certeza que ela tomou a decisão, mas ficou aquele medo, aquele receio, aquela insegurança. Por quê? Porque enquanto você não dá o passo para combater, para confrontar, para enfrentar o medo, ele vai ficar aí.
Veja, Moisés não queria libertar o povo. Não queria ir para Faraó, lá para o Egito, tô O fora. povo de Israel, lá no livro de Êxodo, ok? Então, assim, ó, e Moisés argumenta demais com Deus de Israel. E Deus insiste nele. Moisés vai com medo. Moisés não chega assim e fala assim, ó, ah, Senhor, tá bom. Ah, ok, eu não tô mais inseguro. Não, então tá bom, então agora eu consigo ir. Não foi assim. O Senhor insistiu, não, Moisés, vai. Não, Moisés, vamos, ó, eu tô com você. Ou seja, Deus não fala assim para Moisés, Moisés, vai que o medo vai sair. Deus não falou isso, não. Aqui, ó, a Jaque colocou. Levi. Tava. Bota aqui, aí, ó. Bota no YouTube. Olha aqui, ó, que a Jaque colocou. Ó, que a Jaque colocou. Tava com medo, mas enfrentei. É assim. É assim. É assim que supera. É, ó. Qual é o título da live? Como vencer o medo. Como vencer o medo. Esse é o título da live ali, ó. Como vencer o medo. Olha o que a Jaque colocou. Tava com medo, mas enfrentei. E eu vou te falar uma coisa. É assim que se vence o medo, viu? Lá no medo, ó, lá no Método Viva, nós trabalhamos muito com comandos, né, Jaque? E a Jaque deu um comando extremamente saudável. Ela falou o seguinte: eu sou mais forte do que isso. Isso. Queridas, ela estava com medo, deu um comando saudável. Sim. Esse comando para o cérebro existe como forma de desbloqueios. Sabe como é que funciona o desbloqueio? Não é um anjo aparecendo. Não é você dormindo e acordando. Não é aparecer. Gente, pode acontecer no sobrenatural desse. Ah, amor, mas na Bíblia não relata nenhum caso desse. Nenhum desse. Mas assim, é porque Deus é soberano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A mula fala, né? Mas eu quero saber. Mas é o seguinte. Cai com Deixa eu só arrumar aqui o cabelinho. Ah, então, mas o que eu quero falar é o seguinte. O medo não vem de uma fórmula mágica. Medo excessivo, que são bloqueios, porque quando a gente fala de medo, a gente fala de bloqueio. Esse bloqueio, ele é desfeito com comandos para o cérebro. Quando você descobre a origem, você identifica onde estão os traumas, que traço de caráter que você tem, e comandos de resolução. Então, quando você descobre a origem do seu sofrimento emocional, você resolve. Sim. Como que, Dulce, uma forma de resolver? Dulce, Vini, comandos. A Jaque deu um comando. O comando foi, eu sou mais forte do que isso. Ela falou, vamos lá para sua família, que é uma cidade grande. Vamos? O marido ficou impressionado, porque ela não anda de moto, queridas. Olha, a Jaque, mulher de Deus, e você que me assiste, você é mulher de Deus também. Você pode, você consegue, porque quando você rompe, desfaz esses bloqueios do medo, Jaque, se prepare. Eu ia falar isso no método, eu vou falar no método também para as meninas, para você. Mas quando você dá esse comando, o cérebro entende o seguinte: nossa, realmente eu sou muito mais forte do que isso. Você não vai. Ó, daqui a pouco você já não tem mais medo de muitas outras coisas se você tiver. Porque quando você desfaz um bloqueio, é como se fosse em cadeias os processos de desbloqueio, porque o cérebro se adapta e ele já encontra formas de desbloquear. Então, quer dizer, se antes você se bloqueava, no caso a Jaque, você, minha irmã, antes se bloqueava, quando você começa a fazer o primeiro desbloqueio, o cérebro já sabe, uau, é fácil. Eu dou conta, eu consigo. E aí começa os desbloqueios em cadeia. Ó, olha só, a Jaque colocou aqui, ó, pois nosso Deus é maior e nós somos imagem e semelhança dele. Glória a Deus. Aleluia, Jaque. Qual o impacto dessa frase da Jaque? Assim, ó, impacto. Muitas irmãs interpretam essa frase da seguinte forma. Vamos lá, Pedro. Ó, pois o nosso Deus é maior e nós somos imagem e semelhança dele. Então, o meu Deus vai tirar o medo de mim, porque eu sou imagem e semelhança dele. Logo, eu vou dormir com medo, eu vou orar, eu vou jejuar, fazer eu vou buscar, eu vou para os 40 dias de oração. Nós fizemos no mês passado, se eu não me engano, propósito de 40 dias de oração na nossa igreja. Não fizemos? Fizemos. Aí muitas irmãs faziam assim, ó, vou fazer os 40 dias de oração. Tô aqui, tô orando. O que essa irmã espera? Ela espera que se ela tem esse medo excessivo, ela espera que no final dos 40 dias esse medo encerra. Esse medo finalize, encerre. Esse medo encerre. Esse medo finalize. Ou seja, ela espera entrar nos 40 dias com o medo, por isso que ela entrou, e aí ela vai esperar o final dos 40 dias sem medo nenhum, zipo, zero, zerada, sabe? Isso não acontece. E aí se frustra, né? E aí ela se frustra. Fica brava aí com a Deus. minha oração não tem poder, aí Deus não está me ouvindo, aí, puxa, será que eu estou em pecado? Começa Por que você se frustra? Porque, ó, pois o nosso Deus é maior e somos imagem e semelhança dele. O fato de você ser a imagem e semelhança de Deus e o fato de você ter um Deus potente significa que você tem poder
para lidar e controlar o seu medo. Olha que diferença. Então, por um lado, eu quero que Deus tire o medo de mim. É que essa Por frase tem outro pode dar duas interpretações, né? Assim, ó, então, o primeiro é assim, ó, Deus é potente, ele é maior do que o meu medo, ele vai tirar o medo de mim. E eu sou imagem e semelhança dele. Isso. Por outro lado, Deus é potente, Deus é poderoso, eu sou imagem e semelhança dele, então eu tenho poder para lidar com os meus medos. Eu tenho poder para lidar com os meus bloqueios. Foi assim Foi o que a Jaque fez. Ela compreendeu esse texto na sua Isso. Ô, totalidade amor, saudável. foi o que a Jaque fez. Foi o que Moisés, apesar do medo, fez. Foi o que Gideão, apesar do medo, fez. Foi o que Josué, apesar do medo, porque o Senhor precisou falar para ele, seja forte, não desanime, seja corajoso, não temas, não te espantes, eu sou com você. Ou seja, em nenhum versículo bíblico aparece que Deus colocou as mãos toda poderosa dele e tirou o medo. Deus não arranca o medo de ninguém. Mas, como a Jaque colocou aqui, o Senhor Deus é poderoso, é maior do que pois nosso Deus é maior e nós somos imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus é mais forte do que esse medo que eu estou sentindo, e é mesmo, e eu sou imagem e semelhança dele. Se eu sou imagem e semelhança de Deus e Deus é maior do que o meu medo, eu também tenho poder para lidar e subjugar esse medo.